Mais uma vez, louvo a Deus pela sua vida, por nós podermos estar aqui no nosso culto de celebração, último domingo do mês de outubro rosa, tempo precioso e muito especial para todos nós. Quero compartilhar com você nessa noite o texto da palavra do Senhor, que está para a leitura bíblica, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo de número 2, a começar no verso de número 5. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 5. Graças a Deus, amém, queridos? Achando, vai se colocando de pé, vai dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Vamos ler até o verso de número 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, algumas outras traduções dizem assim, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está ou é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Pode assentar, tome aí seu lugar. Quero falar a você como tema da nossa reflexão nessa noite, semelhantes a Jesus. E aí vamos entender um pouco isso na reflexão da palavra que nós lemos nessa noite. Eu sempre, quando leio algum versículo ou compartilho dentro dessa carta de Paulo à igreja de Filipos, eu gosto muito de sublinhar que é uma carta totalmente diferenciada das demais, das quais o apóstolo Paulo enviou, né, às igrejas. Em Filipos, na vida de Paulo, foi uma igreja assim, muito especial. E o seu escrito, a sua linguagem, a forma de escrever para essa igreja na cidade de Filipos foi assim, uma linguagem de louvor, de gratidão. Se você pega a partir do capítulo 1, você vai ver isso, né? Você tem alguma palavra de exortação, mas é uma exortação a perseverar, né, na comunhão, na graça, na vida com Deus, na vida de oração, no cultivo espiritual, crescimento espiritual. Paulo escreve essa igreja, que foi uma igreja que compartilhou com ele de muitos momentos das suas lutas, das suas dificuldades, né? E uma igreja totalmente desprovida, uma igreja como costumamos dizer, com o coração aberto, uma igreja livre, uma igreja de crentes resolvidos consigo próprio, né? De pessoas resolvidas com ele mesmo, né? Emocionalmente, né? Sem crise, sem dificuldades. E Paulo louva a Deus pela atitude, pela vida dessa igreja, do seu comportamento com ele, especialmente para com o seu ministério. E o chamado dele
nesse capítulo de número 2, especialmente a partir do verso número 5, vai ficar isso muito mais claro, é um chamado de fato a isso, né? A olharem para Jesus, né? A olharem para Jesus e ser igual no que diz respeito a como foi em termos da sua atitude, como ele agiu, recebeu a missão e agiu para com essa missão de vir ao mundo, né? Da parte de Deus, e isso a favor de toda a humanidade, de todos os homens, né? E ser semelhante a Jesus em quê? Porque às vezes a gente fala muito, a gente quer conhecer muito, mas essa semelhança com Jesus, eu sublinho e entendo que é uma questão de identificação, ou ser igual a Ele. É possível? Claro que é. Tanto que o apóstolo ele vai dizer aqui algumas coisas do que devemos e podemos. Se ele diz que deve ser assim, isso é um sinal de que pode. É possível, melhor dizendo, né? Primeiro ele vai no verso número 5, olha aí, né? Olha para o verso número 5, ele vai dizer, de sorte que haja em vós, né? De sorte que haja em vós, ou tende em vós, o mesmo sentimento que houve em quem? Que houve também em? Aponta para outra pessoa. A gente vai entender qual foi esse sentimento. Que sentimento é esse? E a partir do verso 6 ele vai dizer isso. Mas primeiro ele vai dizer para a igreja: tende em vocês, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve no Cristo. Ou seja, é parte de motivação, é parte importante para decisões, para um viver em conformidade com a palavra. E é verdade, querido, que às vezes somos tomados por muitos sentimentos horríveis. Somos tomados, às vezes, por sentimentos muito ruins. Né? Até mesmo o inimigo nos leva a ter sentimento. E às vezes guardamos dentro de nós sentimentos que são nocivos, ou seja, que matam os mais brilhantes propósitos de Deus para com a nossa vida, e para com a igreja local, e para com a nossa família. Porque para onde a gente vai, a gente carrega isso, a gente leva isso com a gente. Não tem como. Se eu guardo algum sentimento que não seja um sentimento bom, que não seja um sentimento tal qual houve em Cristo Jesus, que está explícito na palavra de Deus, para onde eu for, eu carrego isso. Se eu vou para o trabalho, eu vou. Se eu vou para o mercado, eu vou. Se eu vou à praia, está comigo. Se eu vou para casa, está comigo. Se eu venho para a casa do Senhor, está comigo. Se eu vou viajar, está comigo. Não tenho como dizer: eu não vou levar esse sentimento comigo. Enquanto nós não passarmos, enquanto nós não reconhecermos, primeiro, enquanto nós não confessarmos, essas coisas vão nos acompanhar para onde a gente for. Isso é uma verdade. São sentimentos, não tem como. Só somos libertos de sentimentos nocivos, ruins, sentimentos, queridos, que traduzem-se de mais diversas formas. Nós só somos libertos disso a partir do momento que eu reconheço que isso não é bacana, que isso não é legal, que isso traz pesares para a minha vida, que isso traz doença para a minha vida. O salmista já aponta para dizer: enquanto eu calei, enquanto não confessei, enquanto não reconheci, porque a confissão, sabe, a confissão é um ato primeiro do reconhecimento. Quem não reconhece a necessidade da confissão, não confessa. Não é isso que você está entendendo? É isso por aí. Eu tenho que reconhecer as minhas mazelas. Eu tenho que reconhecer os meus pecados. A partir do momento que eu os reconheço, sabe, vejo que não deveria e não deve ser assim, o passo seguinte é a confissão. E pela confissão já é garantido o quê? O perdão. Aí somos renovados, aí somos transformados, aí somos libertos, aí somos curados, e aí nós somos abençoados.
sabe, com um novo sentimento para uma nova forma de viver no Senhor. Paulo vai dizer, então, tem de vocês o mesmo sentimento que o meu Cristo Jesus. Tem de vocês o mesmo sentimento que o meu Cristo Jesus. Então ele vai dizer no segmento, para nós, que sentimento? Primeiro, ele era Deus, mas como homem, não enquanto, mas ele como homem, ele não usurpou o direito que era de Deus. Ou seja, ele entendeu que como homem, ali ele estava como homem cumprindo uma missão. Ou seja, Paulo vai dizer uma palavra que a gente entende muito bem, ele não usurpou. Ele não tomou para ele o direito que até mesmo tinha, porque era o próprio Deus encarnado. Mas então, como homem, ele não usurpou. Ele se entendeu como homem, passivo e sujeito até a erros e pecado. Obviamente não teve. Resistiu, confrontou e venceu tudo. Mas então, como homem, ele entendeu a sua humanidade. Ele não tomou direito no exercício do seu ministério, no relacionamento com as pessoas, de dizer, eu sou Deus. Não. Simples fato é, até para comer um pão, ele agradecia ao Pai, porque sabia que tudo provinha do Pai. Paulo então tem essa revelação muito clara do ministério de Cristo Jesus, como ele entendeu a sua humanidade e o seu lugar. É o tipo popular que a gente diz o seguinte aí hoje, né? Cada um no seu quadrado. Cristo soube qual era o quadrado dele. Ele não usurpou o direito de ser igual a Deus. Esse aí é o primeiro ponto de que Paulo vai dizer. Vocês devem ter o mesmo sentimento que houve nele. Ou seja, não usurpem o direito que não lhes pertence. Aquilo que é de Deus, é de Deus. Aquilo que é nosso, é nosso. Não tomem para si a glória. Não tomem para si o dizer que eu converti fulano. Não tomem para si o dizer, se não fosse eu. Porque o Senhor Jesus falou no João 15, verso 3, sem mim nada podeis fazer. Então tudo é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Não tomemos para nós aquilo que queremos ter glória, segundo a palavra, se torna vã glória. Ou seja, glória sem sentido. Glória é vã. Esse é o primeiro sentimento que deve haver em nós, porque houve no Senhor. Paulo diz, ele não usurpou o direito, ele soube qual foi o seu lugar, mesmo sendo Deus, mas ele entendeu a sua humanidade, ele entendeu qual era o seu lugar como filho de Deus. Primeiro sentimento. Não há necessidade de talvez avançar um pouco até em aplicação desse primeiro sentimento em relação à nossa vida, porque eu creio que a gente já entende muito bem isso. Amém, querido? Qual é o nosso lugar? Da mesma maneira, eu não posso tomar para mim aquilo que é de Deus. Se é Ele que faz, damos a Ele a glória. Se é Ele que realiza, damos a Ele a glória. Ou seja, o meu ministério pastoral não é o ministério de Deus. Não somos nada, somos dependentes, carentes. Ao meu ministério, à minha igreja, não existe nossa, não existe minha, é do Senhor. Não é nem nossa, é do Senhor. Porque a mim não é reservado nada. Primeiro sentimento que nós aprendemos aqui, devemos ter em nós que houve em Cristo Jesus. Mas qual foi a atitude dele? Segundo o verso de número 7, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, verso 7, olha aí, diz que ele se aniquilou. Ou melhor, uma tradução melhor diz o seguinte, que ele se esvaziou de si mesmo. Ou seja, ele assumiu plenamente a sua humanidade. Ele se
ser a segunda pessoa da Trindade durante seu tempo de ministério, para cumprir o cumprimento do seu ministério, de ser o próprio Deus, de ter autoridade sobre tudo, de até liberar uma palavra para que aqueles que se investiram contra ele, até para poder fazer morrer de fogo do céu, como um dia os discípulos pediram. Manda fogo do céu, Senhor. Peraí, não é bem assim. Ele se esvaziou de tudo, ou seja, ele assumiu plenamente a sua humanidade. O que eu estou dizendo aqui é que ele assumiu total dependência do alto. Orava para agradecer pelo pão. Tudo ele dizia, se vier do Pai. Subiu ao monte. Fazia tudo aquilo que ele tinha necessário, como homem, para a sua manutenção e sustentação espiritual. Ele se esvaziou da igreja. Vamos entender isso, se esvazia. Se esvazia. Na declaração é de vida, da soberba, da ganância, do orgulho, da altivez. Se esvazia. E à frente a gente vai entender o que isso nos ensina a partir da vida de Jesus. Se esvazia. Desça. Coloca a boca no pó. Se humilha. Se quebrante. Entrega. Esse povo vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento, como ele disse Jesus. Se essas coisas não tiverem em nós estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que eu disse que quantas vezes nós, crentes, andamos com sentimentos dentro de nós, sentimentos horríveis. Às vezes até sentimentos maquiavélicos. Há muitos que às vezes até desejam mal. Não pode ser assim. Não deve ser assim, porque a palavra diz que não é assim. Ela diz que eu tenho que olhar para Jesus e ter em mim o mesmo sentimento que houve nele. Não se colocou como Deus, se esvaziou de tudo, se humilhou, entrou na casa de pecadores, se relacionou com gente que não valia nada, na ótica humana, comeu com pecadores, e fez tantas coisas como resultado do seu esvaziamento. Foi chamado de Beelzebul, ou seja, de príncipe de Satanás. Foi lembrado lá? Foi chamado, na nossa linguagem, de arruaceiro, de que veio trazer uma nova doutrina, uma nova religião, que trouxe confusão. Foi chamado e tratado como ladrão. Por quê, pastor? Por causa da sua morte, a forma da morte com que morreu. Sabe por quê? Porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Mas no esvaziamento dele, sabe por quê, querido? Porque ele queria ter um nome marcado para a história? Não. Ele se esvaziou porque pensava em mim, pensava em você. Aleluia. Por minha causa e por tua causa. Ele não tem preocupação ser igual a Deus. O esvaziamento dele foi por mim e por você. Valorize isso. Reconheça isso na sua vida, no seu ministério. Paulo vai dizer, então seja igual a ele. Tenha o mesmo sentimento que ele tem. Quando isso não acontece conosco, nós andamos na contramão da história. E andar na contramão, a tendência é só o quê? É correr risco. E digo o seguinte, andar na contramão da história, no sentido daquilo que Deus nos manda ser e fazer, é nós batermos de frente. Com Deus não se bate de frente. Porque o dano pode ser muito grande. E seguindo aqui contigo, querido, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de... Aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de... O que está escrito aí? Um dia,
durante seu ministério, Jesus disse o seguinte: eu vim para ser o quê? Eu vim para... eu vim para ser. E não para ser o quê? Mas não só para servir. Mas ele serviu. Quando ele vai dizer: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para dar a minha vida em resgate. Eu, você e todos os filhos da paz, que nós vamos começar a encontrá-los a partir do momento certo, né? Nós vamos levar essa mensagem. Jesus morreu por eles. O que é servir? Essa é a missão da igreja, servir. São muitas maneiras e muitas formas que nós podemos servir ao Senhor, mas sempre tem a principal. Dentro de um universo de coisas, sempre tem uma principal. E qual é a principal forma da igreja servir? Você pode me dizer? Qual é a principal forma da igreja servir? A exemplo do Cristo. Você está entendendo? A principal forma da igreja servir, nós podemos servir de muitas outras maneiras, sim. Mas a principal forma da igreja servir é como ele serviu. Ele disse: eu vim para dar a minha vida e a dar em resgate de muitos. O que é isso? Evangelismo. A principal forma da igreja servir é pregar a palavra. Se eu pergunto a você, quem é filho e filha de Deus, quem tem Jesus como mestre, todos nós vamos dizer: não, Jesus é o meu mestre. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem é discipulado por Jesus como mestre, ele vai ter uma vida, vai se espelhar na vida do seu mestre. É aí que mora você. Então, Paulo está dizendo que ele se tornou como servo. O servo é um escravo. O escravo, ele tem um dono, ele tem um possuidor. O escravo, ele não tem direito a nada. O escravo, justamente, ele tem que fazer aquilo que o seu Senhor manda fazer. Jesus se coloca nessa condição. E ele se coloca na condição de servo para servir a alguém. E serviu a quem? Serviu a mim e serviu a você. Serviu a toda a humanidade. De que maneira? Dando a sua vida em resgate por nós. Ou seja, pagou um preço a meu favor e a teu favor. O servo Cristo, Jesus, ele morreu para que nós tenhamos vida. Paulo vai dizer: então tenho o mesmo sentimento que ele tem. Tende o mesmo sentimento, ou tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Seja assim. Não estou me preocupando de ser igual a Deus, aniquile-se e seja assim. Eu acredito que ao refletirmos sobre isso, dá a condição da gente poder fazer uma avaliação e uma análise. E pensar qual é o sentimento que tem abarcado no nosso coração, dentro de nós. Que tipo de sentimento você tem carregado com você, irmão? Em relação às pessoas, em relação aos seus irmãos, em relação somente ao seu pastor, aos seus filhos, em relação ao patrão, à patroa, em relação ao seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Qual é o sentimento que tem andado com você? A gente precisa virar essa chave. A gente precisa mudar. Nós precisamos mudar. Porque não há outra maneira tão significativa como essa que Paulo, pelo menos nesse texto, Paulo está instruindo a nós como igreja. E ele aponta para Cristo como sendo o modelo e a referência. Às vezes queremos buscar referências mais diversas para nosso viver diário com Deus. Eu quero dizer o seguinte: o paradigma é Cristo Jesus. O paradigma é o Senhor. Não são pessoas. O modelo, o paradigma ou modelo é o Senhor. Se Paulo vai dizer,
o sentimento dele, que houve nele enquanto estava aqui, como homem na terra, é o mesmo que você tem que ter dentro de você. E quando isso fala, é sentimento de vida, o sentimento de morte, o sentimento que nos mata, que não permite o ministério avançar, que não permite a missão avançar, que não permite me ser feliz como a palavra me promete que eu posso ser, que ser frutífero, que ser uma pessoa alegre, feliz, motivada. O sentimento ruim mata toda essa preciosidade de Deus na vida de qualquer um de nós, porque são sentimentos de morte e não de vida. Somente quando reconhecemos que para mim é o primeiro passo e confessamos, a história da nossa vida começa a mudar. Só quando de fato Jesus se torna Senhor e Salvador de fato na nossa vida. Isso não é teoria, é modo de vida. Isso é ação, isso é prática. Somos chamados nessa noite a pensar juntos sobre isso. Olharmos para dentro de nós, a fazermos uma autoanálise ou uma autorreflexão e ver qual é o sentimento que temos carregado dentro de nós. Verso número 8, olha aí, diz assim: e achado na forma de homem. Eu diria que o mais complicado para todo homem, ele se tornou exemplo modelo. E achado em forma de homem, o que aconteceu? Ele o quê? Ele se, diga comigo, se humilhou. Aquilo que é difícil para os homens, ele se tornou exemplo, ele se tornou modelo. Como é difícil o ser humano se humilhar. Só se humilha quem reconhece a necessidade disso. Anota! Só se humilha quem reconhece a necessidade disso. E a palavra de Deus, ela diz que os que se humilham, Deus exalta, mas os que se exaltam, orgulhosos, altivos, Deus abate. Deus faz cegar a vergonha, sofre danos. E é difícil o ser humano se humilhar, descer, reconhecer. Orgulho, altivez, soberba, isso tudo é pecado. E Jesus não permitiu, como homem, ser alcançado por essas coisas. Pelo contrário, viu-se na condição de homem, aí ele se humilhou, sendo o próprio Deus, mas só que ali ele se entendia: eu sou homem. Poderia ter batido no peito: não, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Quando para ele lá, se Herodes tira, são daqueles caras que os caras perguntam: você é o Cristo? Ele está dizendo: você está dizendo. Ou seja, jogou na conta do cara. Você é o Cristo? Ele falou: você está pensando. Porque ele tinha que ir para a cruz, como foi para a cruz, como homem. E não como Deus. Por isso Deus se encarnou na pessoa do Filho para morrer como homem, para que tivesse o seu sangue derramado a nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. O problema muito sério da humanidade e de muitos crentes é isso. É o pecado que assevera-se a cada dia. Não se humilha. Não se humilha. Não reconhece. Não, eu digo popular, não dá o braço a torcer. Prefere permanecer assim, morrendo, se definhando, ministério cada dia sendo pior, horrível, terrível. Não que Deus não queira fazer de forma excelente, mas é por causa
da falta de um sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se humilhou. Aí eu te pergunto, o que ele fez para isso? Não, amado? O que Jesus fez para isso? Para agir assim a meu favor e a teu favor. O que ele fez? Volto a dizer, mas tudo isso foi por mim e por você. Para que ele se tornasse referência e exemplo. E Paulo, usado por Deus, vai dizer isso. Tende em vós o mesmo sentimento que eu tenho. Porque possivelmente não teria outro modelo, outro paradigma. Não viria a existir como nunca teve e nunca terá. Outro para alguém apontar e dizer, esse daí vocês podem copiar. Esse daí você pode imitar. E mesmo em figura humana, não foi vencido pelo pecado do mundo. Porque soube depender do Pai em todos os momentos. O que é que ele fez para se ligar? Humilhou-se a si mesmo. Como, pastor? Verso 8 está dizendo, olha aí. A sua humilhação passou pelo quê? Pela sua, diga comigo, obediência. A sua humilhação passou pela obediência. E tal forma que o levou a morrer. E Paulo está dizendo o seguinte, que a morte e morte de cruz, a pior e mais terrível, que era para ladrões. A morte de cruz, no seu tempo, era para ladrão. E Jesus foi morto como ladrão. O que é que ele fez? O que é que ele fez para chegar a esse? É interessante que a própria justiça da época, você sabe muito bem disso, que não chegou, a justiça mesmo da época, não deram uma sentença de fato a Jesus. Sabe o que eles fizeram? Jogou ele na mão da multidão alvoroçada. A própria justiça na época não teve com que acusá-lo. Não deram sentença. Não teve sentença para Jesus. Quem sentenciou Jesus foi o povo. Porque quem tinha que fazer isso não encontrou nele motivo nenhum. E a ponto de simbolicamente o cara lá lavar as mãos. Como se aquilo ali, o lavar as mãos, tirasse dele a responsabilidade também do que fizera com Jesus. O que ele poderia soltar. Sem conjecturar que de fato tinha que acontecer e tinha que ser assim. Mas é para nós jogar luz e entendimento ao nosso modo e à nossa vida hoje. Se Deus o autorizasse para nós, Ele encontraria em nós muito motivo para nos consumir. Há motivos na nossa vida para nos humilhar. Há motivos na nossa vida para morrer. Mas ele foi sentenciado pelo povo. A lei da época não teve como dar sentença. O processo ficou parado. Sem nenhuma sentença a respeito. O julgamento não terminou. Na ordem, o julgamento não terminou. Para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com certeza,
Deus vai encontrar em nós, e nós vamos encontrar em nós alguns motivos para isso. Para nos humilhar. Para sermos, ou seja, para sermos obedientes. Humilhação, na exemplo de Cristo, passa por obediência. Não para morrer na cruz, mas para morrer para esse mundo, para aniquilar a hoste do pecado na nossa vida. Mas Ele que morreu, Ele também ressuscitou. Esse outro. Verso 8. Sendo obediente até a morte e morte do Cristo. Mas graças a Deus que lá na cruz ele não ficou, no túmulo ele não ficou, mas Jesus ressuscitou. O verso 8 Paulo traz então como que uma conclusão desse sentimento que ele teve e que pelo ensinamento de Paulo a igreja deve haver em nós. O verso 9 Paulo vai dizer: pelo que também aconteceu tudo isso, mas Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, não sofreu vexame, não sofreu vergonha, Deus o exaltou. E mas, como, pastor? Paulo vai dizer: deu um nome a ele que está acima de todo o nome. Porque ele assumiu de fato quem era ele, a sua humanidade, e como homem dependente e carente do Senhor. Quer ser exaltado, porque a Bíblia fala sobre isso, repito: os que se exaltam são humilhados, mas os que se humilham são exaltados. Quer ser exaltado como Jesus foi, para a glória dele? Tende em vós o mesmo sentimento do homem de Jesus. Assuma a forma de servo, aniquile-se, obedeça, se esvazie. Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Olha o verso 10 comigo, olha aí: para que ao nome de Jesus, isso é autoridade total, plena e incondicional, autoridade nesse nome, porque fez jus a isso, fez jus a isso. Não teve o seu nome, não teve o seu nome manchado, não teve o seu nome imaculado como um pecador. Tentaram colocar uma placa nele de príncipe dos demônios, mas não, ele é Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse nome que Jesus carrega. Tentaram macular o seu nome como homem que vem causar tumulto, balbúrdia, quebra de lei, quebra de princípios da lei. Mas Deus é que deu o nome a ele. Ei, deixa eu te dizer, não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito, o que importa é o que o Senhor tem a meu e a teu respeito. Porém, tende em vós o mesmo sentimento que eu. Não se esconda atrás disso para camuflar a mazela do pecado. Porque para receber o nome que está acima de todo nome, você viu o contexto que eu vim caminhando com você aqui, você viu que isso fora necessário. Essa foi a base. A base, o que Deus deu legalidade, foi isso. O sentimento que eu dei, a atitude, o comportamento, a forma de sua de viver. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome. Olha o verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus dos joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sejam os homens, sejam os anjos, sejam os homens e seja até mesmo aquele que é o dono do inferno, vai se dobrar e se dobre, já tem se dobrado diante de Jesus Cristo. Anjos céus,
Terra, os homens, debaixo da terra. É o Sheol, não é mais o Hades, é o Sheol, o inferno. Vão se dobrar e já se dobraram. E não vai se dobrar apenas ficar mudinho, caladinho, não. Vai dizer, e toda língua, raças, povos, tribos, nações, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não para Ele, mas a glória é para Deus Pai. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Ele começa a lançar fora esse sentimento ruim, de repente, difícil, complicado, que você tem carregado com você. Rompa sobre ele. Quer ter um encontro com Jesus? Quer receber uma marca de filho de Deus, de discípulo de Jesus? De quem com Ele caminha, por Ele é discipulado, por Ele com Ele aprende. Quer receber essa marca de sal? Quer vencer a própria morte? Quer vencer a morte para a vida eterna? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. De manhã eu preguei aqui sobre a língua. Fiz todo mundo botar um palmo de língua para fora aqui. Você que está em casa, brincadeira, por favor. Você que nos assiste agora, por favor. Bota a língua para fora, crê! Quero medir! Pega a régua aí! Eu dei uma trema no carro, quase, porque eu fui os caras me escandalizar. Deixa eu medir o tamanho da sua vida. Falei aqui, Tiago capítulo 3. Creio que você não está vendo. Eu falei para eles de manhã aqui, assim também não é dessa maneira. O sacrifício de Deus em Cristo Jesus pela minha vida e pela sua vida não é para ser o que nós somos pelo Senhor. Jesus não morreu e não derramou o seu sangue precioso, como que espiritualmente eu fui lavado por esse sangue para viver da forma que a gente vive, fazendo mau uso da língua, ou no contexto de hoje da palavra da noite, para ter esse sentimento que não é o sentimento de Cristo. Porque se eu não tiver o sentimento de Cristo, eu vou ter um sentimento puramente humano. Se eu não tiver a mente de Cristo, eu vou ter uma mente puramente humana. Se eu não tiver a sabedoria de Deus, eu vou ter uma sabedoria humana. E Tiago, lá na frente, ele vai dizer, a sabedoria humana, ela é animal, ela é terrena e ela é demoníaca. Ou eu sou um homem ou uma mulher espiritual, ou serei natural e carnal. Porque o certo é certo, o errado é errado. É o sim sim ou é o não não. Passou disso, é para você pensar de novo. Então Deus nessa noite nos chama a isso, por orientação do grande apóstolo, a nós. Reveja, revise o sentimento que tem estado dentro de você. Porém, tens de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Quero orar com você nessa hora.